Olá, bem-vindos a mais um vídeo didático da Indústria do Conhecimento. Hoje o tema é inflação e preços. Por inflação entende-se a subida de preços. Trata-se de uma medida relativa que vai evidenciar em que grau é que os preços evoluíram num determinado período de tempo. Essa medição normalmente é expressa em percentagem. No que concerne aos períodos de tempo, a base mais reduzida com que se calcula a inflação é o mês, e aí temos uma taxa de inflação mensal, embora, por via de regra, o conceito mais comumente adotado pela generalidade das pessoas é o conceito de taxa de inflação anual. Quando a inflação é negativa, portanto, quando os preços, ao invés de estarem a subir, estão, nesse caso, a diminuir, a inflação passa a designar-se, tem uma denominação particular, que é deflação. Por sua vez, existem ainda outros conceitos associados à inflação, como sejam a reflação, a desinflação e a estagflação. Vamos muito sumariamente passar em revista cada um deles. Por reflação, entende-se a subida de generalidade dos preços, mas nos momentos seguintes a um período de deflação. Ou seja, os preços estavam a diminuir naquele momento e depois recomeçam a sua tendência ascendente. É aqui apresentado um exemplo em que a inflação era negativa, portanto uma situação de deflação, para depois no período seguinte passar a ter uma situação de inflação positiva, com os preços a subirem em termos médios para o cabaz de compras e de bens e serviços considerado 1,3%. Por sua vez, a desinflação não significa que não haja inflação. Significa sim que a inflação está a reduzir a sua evolução ou a sua intensidade. Portanto, a inflação, se estiver num determinado período em 2,3% e no período seguinte ocorrer ultrapassar para 2% e depois sucessivamente continuar a baixar, então nesses casos fala-se de desinflação, que significa em termos práticos o desaceleramento da tendência da subida dos preços. Finalmente, vamos referir aqui um conceito que tem muito mais que se lhe diga, porque estamos a falar da estagflação. A estagflação é uma figura, configura, digamos assim, uma conjuntura económica de todo aterradora para os economistas. Portanto, trata-se daquele contexto em que os preços estão a subir, mas a produção não reage em conformidade. Pelo contrário, poderá inclusive estar até em recessão. A estagflação vai juntar, portanto, duas palavras, dois vocábulos. Por um lado, estagnação, referindo-se naturalmente à estagnação económica, e por outro lado, inflação. Convém ainda salientar que, no início deste século, ou meados do século, digamos assim, do século passado, o Lord Keynes não considerou esta modalidade, digamos assim, de inflação, porque sempre associou que a inflação estava diretamente relacionada com a pressão da procura e, por conseguinte, só quando, a partir do choque petrolífero de 1923, é que ficou bem evidente que pode coexistir cenários de inflação com estagnação económica, naquele caso derivado da pressão dos custos. E pronto, para este momento vamos ficar por aqui nesta apresentação. Iremos apenas referir que um dos objetivos fundamentais de toda a condução da política económica é a estabilidade do nível de preços, porque na ausência dela, digamos assim, na ausência dessa estabilidade do nível de preços, as decisões dos agentes económicos são muitas vezes enviesadas pela dificuldade de leitura da realidade económica.